Porque hoje, de verdade, o primeiro tempo foi um massacre. Dê pé no urubu, Marcão! Dê pena! Dê pena! Show. Precisamos de uma equipe qualificada forte. Virou carrasco do Flamengo, galera. Enganado! Enganado! Venceu o melhor. Na verdade, venceu o muito melhor. O São Paulo jogou muito melhor que esse Flamengo fajuto reserva do Tite. Essa é a verdade. O São Paulo jogou melhor o primeiro tempo, o São Paulo jogou melhor o segundo tempo e o São Paulo, no Morumbi lotado, mereceu muito a vitória contra o time reserva do Flamengo. E aí, claro que a gente vai valorizar muito essa vitória do São Paulo. Vou valorizar a atuação do Lucas Moura, vou valorizar a atuação do Luiz Gustavo, vou valorizar a atuação do Ferreirinha, que infernizou a defesa do Flamengo no primeiro tempo, mas vou também falar da palhaçada do Tite de poupar um time inteiro num jogo que vale liderança de Campeonato Brasileiro. Esse jogo de hoje, o Flamengo entrou em campo como líder do Campeonato Brasileiro. E aí o Tite quer priorizar a Copa do Brasil. Mas não pode poupar o time titular inteiro. E outra coisa que vai ter que ser falada no Canelada de hoje. Pra que o Flamengo forma um elenco milionário se quando os reservas jogam, eles nunca jogam nada? Sempre quando o Flamengo usa um time misto, um time reserva como é hoje, ele não joga nada. Se a gente criticou o Palmeiras do jeito que jogou contra o Flamengo na quarta-feira, tem que criticar o Flamengo hoje. O Flamengo não ameaçou o gol do Rafael. O Flamengo fez uma atuação lixo. E o Flamengo tinha em campo Léo Ortiz, o Alan custou uma fortuna e nunca joga nada. Nada. O Matheus Gonçalves, é garoto. Nunca joga nada. Não tem que ficar protegendo o garoto. É pouco inteligente dentro de campo. Finaliza na hora errada. Finaliza mal. Não soma em quase nada taticamente. É garoto. Volta pra base até aprimorar. Ou empresta. O Matheus Gonçalves nunca mais rende nesse Flamengo. Então, é um Flamengo que tem que ser criticado. Porque tinha Gabigol, Bruno Henrique, Alan, Léo Ortiz, Vinha, Léo Pereira, o Wesley, o Rossi. É pra jogar muito mais do que fez hoje. Pra mim foi um papelão do Flamengo no Morumbi. E um baita jogo do São Paulo. São Paulo hoje jogou como um time que valoriza o Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo, que era o líder, parece que dane-se. Eu não preciso ser líder desse campeonato, eu vou focar na Copa do Brasil. O Tite tem que ser criticado. Todos os jogadores desse Flamengo de hoje têm que ser criticados, porque não pode levar Brasileirão na brincadeira, ainda mais como um gigante como o São Paulo. Agora o Flamengo fica a 3 pontos do Botafogo, perde a liderança e é obrigação passar na Copa do Brasil. Por quê? Porque quis poupar o time inteiro. E outra, se é pra poupar, aí começa a perder, começa a colocar todo mundo. Ou seja, é pra poupar ou não? Aí entra o Gerson. Tá perdendo? Entra o Gerson. Tá perdendo? Entra o Arrascaeta. O Gerson entrou no intervalo, não estava perdendo ainda. Mas uma atuação horrorosa no primeiro tempo. Já era pro São Paulo ter aberto o placar. Então, o São Paulo jogou hoje como gigante que é e que valoriza o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo jogou como um time pequeno, mesmo com os reservas sendo galácticos, dentro do Morumbi e perdendo a liderança. Culpa do treinador, do Tite, mas também culpa do time do Flamengo, de jogadores que são reservas de luxo. Como a gente sempre fala, mas pra que ter reserva de luxo se sempre quando joga com o time reserva perde e aí diz, pô, matava com o time reserva. Então não constrói elenco. Então faz só um elenco titular e bota uns reserva meia boca, barato, que joga na base. Pronto. Então que seja assim. Esse Flamengo que hoje, pra mim, fez um jogo horroroso. Vou valorizar a atuação do São Paulo. Porque hoje, de verdade, o primeiro tempo foi um massacre. Primeiro tempo não saiu gol porque o Rossi estava bem
e porque o São Paulo não aproveitou as oportunidades. E outra, o Ferreirinha fez o que quis com o Wesley ali pelo lado direito da defesa do Flamengo, Flávio. Bom, boa noite, Pilhado, boa noite, amigos. De fato, o São Paulo foi superior o tempo inteiro. O São Paulo não finalizou, né? A bola passava muito na área, mas não havia finalização, especialmente no primeiro tempo. E o Flamengo não funcionou mesmo. O time alternativo não andou. Gabigol com muita dificuldade de se posicionar. O Bruno Henrique até com uma fragilidade física muito clara. O Alan com fragilidade física. Matheus Gonçalves, ele é realmente jogador hábil, mas ele precisa de apoio que não veio. Então o São Paulo já poderia ter virado o primeiro tempo com um resultado favorável. E no segundo tempo fez o gol, continuou atacando, criou oportunidades e acabou somando 3 pontos importantíssimos. O Flamengo perde a liderança, até porque o Botafogo foi muito bem contra o Atlético Goianiense, mas ainda tem o jogo a menos, né? Ele pode ainda tirar essa diferença. Estava olhando aqui. Se o Flamengo ganhar esse jogo, ele terá o mesmo número de pontos do Botafogo, mesmo número de vitórias. O Flamengo tem 20 gols marcados e 15 sofridos. Botafogo, com a goleada de hoje, foi a 20 gols marcados e 15 sofridos. Então, se o Flamengo ganhar de 1-0 o próximo jogo, eles empatam em todos os itens no primeiro lugar. Contra o Inter fora. Contra o Inter fora. Se o Flamengo vencer por diferença de 2 gols, ele assume a liderança e outro resultado, o Botafogo fica. Então, não sei se o jogo vai ser agora na sequência, acho que não. Mas é só como colocação, né, que o Flamengo perdeu a liderança, mas ele tem ainda essa diferença de um jogo, né, que ele pode fazer o mesmo número de pontos que o time do Botafogo. Mas o São Paulo desce com o Alan Franco, esticou o passe com o Lucas, ganhou no corredor, tenta vencer Davi Luiz, levou pra perna direita, bateu, defendeu Rossi! Acabou não pegando bem na bola, o Lucas que levou pra grande área, tenta a finta pra cima do Davi Luiz e quase o São Paulo na rede, Ranieri. Faltou ele estar um pouquinho mais inteiro na hora da finalização. O Lucas está muito bem pelo meio, ele driblou 2 adversários, o Davi Luiz com muita dificuldade na marcação. Quando o Lucas finalizou, não chutou como gostaria. E só em defesa do Bobadilha no lance anterior, quem deu o passe na fogueira foi o Rafinha, né? O Bobadilha não teve muito o que fazer. Rossi, goleiro argentino do Flamengo, neste momento caído, sente dores, aparentemente na panturrilha, Navarro. São do Bruno Henrique que vai receber, chega por baixo, Rafinha antes, o árbitro pega a falta. Falta pro Flamengo bater. A chegada mais forte aí, né, Ranieri? É, feia, muito feia a falta do Wellington Rato, viu? Muito feia a falta do Wellington Rato, ele chegou ali no Vinha, que dominava a bola. É aquele lance, o Wellington Rato, ele tá sem agilidade. E ele tentou dar um carrinho ali, só que leva amarelo. O mínimo era o amarelo, né? De fato, o Wellington Rato reclama, a torcida também, mas nesse ponto eu vou ter que concordar com o árbitro da partida, o Rafael Klein. Falta feia do Wellington Rato, ele leva cartão amarelo e o Vinha tá caído até agora, Navarro. E foi, né, Marcão? Amarelo. Foi, mas você vê visivelmente que ele tá com aquele arranque de balsa, mano. Se é um cara que tá bem fisicamente, ele conseguiria. Ele saiu antes do jogador do Flamengo e chegou depois pelo fato de estar mal fisicamente. Então, o Wellington Rato, para cumprir essa função aí que exige-se dele jogando pelo lado, é muito complicado, né, André, Navarro e meus amigos. Então, é torcer para que o árbitro de vídeo não queira estragar a partida e chamar o árbitro de campo aí para de repente revisar essa entrada do Wellington Rato. Foi uma entrada dura, mas na minha opinião o cartão amarelo tá de bom tamanho. Deixa eu ir agora pro sofá da energia, deixa eu trocar aquela ideia com os nossos participantes. Alô, Edenilson, 32 minutos, segue tudo igual, 0-0. Tá gostando do São Paulo, Edenilson? Tô curtindo o Navarro, entendo que o mapa da mina é o Ferreirinha ali pela esquerda. A bola tá chegando pouco no Caleri, né? Essa bola tem que vir com um pouco mais de qualidade. O Caleri tá lá meio parado, sem receber bola. Mas tô gostando, por enquanto tô gostando e vamos que vamos. E Wilder, como a gente estava falando, né? O São Paulo vai tentando encontrar os espaços pela esquerda com o Ferreirinha. Tá gostando da partida do Ferreirinha? É ali o mapa da mina, não é não? Ferreirinha vai deixar o Wesley ter pesadelo essa noite. Tá jogando muita bola ali pela esquerda. Vamos torcendo aí, estamos com volume de jogo, deu uma caída de ritmo, né? Mas a bola continua com a gente. Vambora, São Paulo. Aí, ó, o Edenilson e o Wilder participando com a gente. Sabe como eles fizeram para participar aí, ó?
No chat do YouTube, eles colocaram lá a hashtag Sofá da Energia FM e o nome completo. Bom, você também pode fazer parte do Sofá da Energia, assistir o jogo com a gente, comentar, comer uma pipoquinha, comer um amendoim, tomar um refri e comentar ainda com a gente. Olha que legal, não é? Participe aí. Com Energia. Porque foi gol dele! Caleri, camisa 9! Com muito capricho, Wellington Rato levanta na área! Subiu mais do que a zaga, Caleri testou no ângulo direito do Rossi, que nada pôde fazer! Arrepiando o Morumbi, graças Caleri, graças sempre Caleri, São Paulo 1, Flamengo 0 e agora o detalhe do gol na Energia. Esse é mais do que gol, é golaço, uma jogada de garra, de vibração, um gol com a cara de Cimento CSN. Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. O escanteio para o São Paulo, lado direito do ataque, o Wellington Rato, que talvez seja a primeira boa partida dele depois da lesão. Ele foi calibrando aos durante o jogo. Virou carrasco do Flamengo, galera? Hoje tive a sorte de fazer o gol. Foi bonito fazer um gol em um grande time. Sempre, quando faz gol nos grandes times, sempre é bonito. Hoje, mais uma vez, eu havia perdido um gol de cabeça que eu não costumo perder. 5 ou 10 minutos depois, tive a revanche, pude fazer o gol e serviu para ganhar. O mais importante, quando eu sempre falo o mesmo, o mais importante não é quem faz o gol, o mais importante é que São Paulo ganhe. Hoje, mais uma vez, todos fizeram um grande jogo e a gente colocou 0 no gol outra vez também. E ganhamos contra um rival que acho que até as últimas rodadas vai brigar por o Campeonato Brasileiro. Nós viemos com um grupo todo que trouxe o Flamengo à liderança durante todos esses 20 jogos. E ela não tem individualidade, ela tem o conjunto dela que ele é importante. Um fato significativo é que nós jogamos o terceiro jogo em 6 dias e é impossível tu manter performance e corre-se o risco de lesões graves, de machucar, de o atleta ficar fora um tempão se jogar. Isso já foi assim contra o Palestino, isso já foi contra o Juventude, isso já foi Cuiabá. Então há um cuidado em não poupar atletas. Por quê? Porque não tem condição humana de manter fisicamente e performance nesse nível. E todos nós temos construído essa campanha, então não tem individualidade. Só para pegar um detalhe, no segundo tempo as 2 finalizações que a gente teve a chance de finalizar foi com Wesley e foi com o Ortiz numa tomada de bola dentro do campo adversário. Então o dado estatístico não teve no gol, mas foi uma situação clara. Clara, limpa. 2 grandes jogadores. 2 jogadores, são 2 monstros. Na história, 2 grandes atletas. E publicamente eu pedi ao BH, porque a gente precisava de um jogador de velocidade. Eu pedi ao BH que ele pudesse vir, sentar nas suas condições, sentar na sua plenitude, sim. Mesmo dizendo assim, mas correria um risco de lesão? Não, clinicamente não. Essa segurança a gente tinha. Mas ele não estava ainda treinado, mas nós precisávamos de jogador de velocidade. A equipe, quando ela machucou, quando o Luiz fora por cartão, com o Cebola fora por cartão, já tem um jogador de agudo no setor. E foi até onde deu. Então, são 2 jogadores que precisam ser muito respeitados e tenham respeito. Então o São Paulo fez uma boa partida, foi superior, mereceu a vitória, poderia ter feito até mais gols, mas é bom lembrar, né? O Flamengo não é que abriu mão da partida, mas a opção do Tite, pensando no jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil,
foi de preservar alguns jogadores, utilizou um time alternativo, o entrosamento não é mais o mesmo, terminou cheio de garotos. São Paulo não tem nada a ver, né, com as decisões do Tite. São Paulo faz 3 pontos contra um forte candidato a todos os títulos da temporada. Braulio da Silva Machado, que era o árbitro do jogo, passando pano pro Palmeiras. O árbitro do jogo, ele tira o Pedro, dá um cartão amarelo pro Pedro e suspende o Pedro desse jogo porque o Pedro tava fazendo cera. E ele também dá um cartão amarelo pro Luiz Araújo, enganado, porque o Luiz Araújo, teoricamente, também estava fazendo cera. Flazoeiro, você tá passando pano. Eu não tô passando pano. É como eu disse, eu vou fazer uma análise da semana passada, do primeiro e do segundo tempo. Eu vou dividir esse pós-jogo hoje em 3 partes. Estão sacaneando o Flamengo. A diretoria do Flamengo tem que fazer alguma coisa. A diretoria do Flamengo tem que tomar uma atitude. Tem que ir lá na CBF e tem que reclamar. Talvez, se o Luiz Araújo hoje estivesse em campo, o primeiro tempo teria sido outro. Por quê? O menino lá, o Ferreirinha, bagunçando ali em cima do Wesley. O Luiz Araújo, ele faz bem essa função de descer, de apoiar, de ajudar na marcação ali do lateral, do ponta que sobe. E assim, é a prova clara que existe um movimento para atrapalhar o Flamengo. Esse cartão amarelo que foi dado pro Luiz Araújo na semana passada, um cartão injusto, porque o árbitro na ocasião se confundiu. Ele se confundiu. E aí não foi homem para voltar atrás, não foi homem para voltar e arrancar o cartão amarelo. Prejudicou o Flamengo no jogo de hoje. Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês. Então a safadeza que prejudicou o Flamengo e que vem prejudicando o Flamengo há muito tempo é essa. É a arbitragem que vem todo jogo prejudicando o Flamengo. Luiz Araújo, suspenso, cartão amarelo. De La Cruz, sentiu dor, nem viajou pra cá. O Cebolinha sentiu dor, nem viajou pra cá. Não é que o cara poupou, o cara não tinha o que fazer, cara. O cara não tinha o que fazer, o time todo estourando. O time todo estourando. Tem aí agora a Copa do Brasil, quarta, num gramado sintético, que também é horroroso. Depois tem qual é o nome do time lá? O Bolívar, Libertadores. Cara, é muito complicado também. Flazoeiro, esse resultado pode interferir no jogo de quarta? Ô, Vitor, acredito que não. Acredito que não. Até porque a motivação é outra. O jogo quarta-feira é outra competição, é outra parada. É outra parada. Agora sim, vou dizer, Flamengo perdeu hoje, e aí é aquilo que eu falei, e eu volto a repetir. Tem muito a ver com erros de arbitragem que vem desde a semana passada. Muito a ver. É impressionante. Sai um garoto, entra outro e nada muda. Tem as oportunidades e é nada, vez nada. Não tem que possamos jogar as nossas fichas. O Kemel falando aqui sobre os garotos, né, do Flamengo que entram nos jogos. Obrigado aí, Kemel. Tamo junto. Como funciona o ataque sem meio campo? Alan não apareceu no jogo. Ô, Rita, é verdade. É o que eu tava falando. Fazendo análise do primeiro tempo aqui, mano, o primeiro tempo do Flamengo foi péssimo. Porque, mano, não tinha meio campo. Não tinha meio campo. Teve horas no jogo que o Gabigol, ele veio aqui buscar a bola, mano. Aqui na área. Ele veio ajudar a zaga na área. Na área. Então, assim, cara, não adianta. O Flamengo deu mole no primeiro tempo, conseguiu sofrer e conseguiu não tomar o gol. Aí mudou, Gerson entrou, Flamengo melhorou, e aí no momento que a gente estava bem no jogo, bola parada, gol de cabeça. Enfim, gente, tô chateado, mano. Botafogo ganhou de 4-1 do Atlético Goianiense hoje. 4-1, Botafogo ganhou do Atlético. E aí pro Flamengo isso é péssimo. Os caras têm coragem de errar passos de 1 metro. Foi doloroso ver esses reservas. Parece que não jogam há anos. Pelo amor de Deus, sem meio campo. É por isso que tem que chegar o meio campo. Por isso que tem que chegar alguém para jogar no meio campo do Flamengo. O São Paulo mereceu ganhar o jogo.
O São Paulo foi melhor desde o apito inicial do árbitro. No primeiro tempo, mais ainda. No segundo tempo, o Flamengo melhorou um pouquinho, mas o São Paulo continuou melhor. O São Paulo foi melhor o tempo inteiro. Vitória merecidíssima do São Paulo diante do Flamengo no estádio do Morumbi. E agora o São Paulo sobe aí na classificação. Quem se deu bem também na rodada foi o Botafogo, que o Botafogo goleou o Atlético Goianiense lá em Goiânia 4-1, e o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo agora tem um jogo a menos que o Botafogo, mas o Flamengo está 3 pontos atrás do Botafogo, ou seja, mesmo se vencer esse jogo a menos, o Flamengo igualará aí o time do Botafogo. Daqui a 2 semanas eles vão fazer um jogo que pode ser a decisão aí do campeonato nessa reta final. Então é importante dizer isso. O São Paulo foi melhor no jogo. O São Paulo, desde o primeiro momento da partida, foi superior. O Zubeldia, com Zubeldia e alegria, botou o time para cima, né? O Abel, ele mandou um recado pro Abel assim, falou: ó, Gajo, dá para atacar o time do Flamengo. Vamos atacar. O Flamengo tem um grande time? Tem e tal, mas vamos atacar o time do Flamengo. E atacou. Foi para cima. Obviamente que o Flamengo hoje jogou com uma equipe alternativa. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. O período da Copa América comprovou isso, porque o Flamengo ficou aí 9 jogos sem 10, 8 jogadores e se manteve no topo do campeonato.